O Juventude com uma postura muito boa, foi por essa vitória, com jogadas construídas. Então, o que dá para analisar, e até mesmo dos novos outros atletas que hoje você colocou em campo também para analisar para o ano que vem. Eu acho que foi um jogo bem interessante, assim, né? Tecnicamente foi um bom jogo. De muita disputa também, né? Muita disputa física. Acho que o Juventude, dos 3 jogos que nós fizemos aqui, teve uma consistência maior, né? Não só defensiva. Quando a gente fala consistência, as pessoas acham que é defensiva, não é isso. O Juventude teve uma consistência como time, defensiva e ofensivamente falando, né? Então eu acho isso que é bom, é muito bom, porque a gente está no momento de despedida, né? De muitos jogadores, e um momento assim sempre é muito complicado para administrar. E eu estou muito satisfeito com o trabalho que a gente vem fazendo, que eles vêm fazendo comigo. E por que a gente fica satisfeito? Por que um treinador fica satisfeito? Porque o que a gente treina, né, quando a gente treina e os jogadores cumprem, a gente fica satisfeito, né? É a felicidade de um treinador. E esse grupo, mesmo que esteja no final de campeonato, no final de temporada, e certamente vai desaparecer, vai se desintegrar, eu estou muito satisfeito com o que eles vêm fazendo até agora. Celso, foi uma partida que o Juventude saiu perdendo logo no primeiro lance, mostrou o poder de reação, buscou o empate, levou o gol em um lance polêmico em cima do Juan, principalmente na reta final. O Juventude empatou, o torcedor reconheceu o esforço dentro de campo, desde o primeiro minuto apoiou a equipe. É o começo de um trabalho seu. Acredita que esse espírito vai ser a tônica daqui em diante do teu trabalho, principalmente visando a próxima temporada? Não acredito, porque o que vai ser a tônica? A tônica vai ser sempre fazer o melhor. Quando a gente faz o melhor e o torcedor está vendo isso, aí sim, ele vai fazer. Quando nós não tivermos uma atuação boa aqui, não vai ser essa a tônica, com certeza, né, pela experiência que a gente tem. Mas enfim, a luta é essa, né? A luta é fazer com que a gente consiga manter esse nível, nível de participação, nível de entrega, de qualidade técnica. É isso que o Juventude quer, é isso que o Juventude tem como tradição, né? É essa situação que em momentos de vitória o Juventude teve. E é isso que nós estamos procurando, né? Bom, mas a gente encontra rapidamente isso. Celso, o que a partida de hoje pode contribuir na questão das renovações? Se é que o jogo de hoje pode contribuir de alguma forma, né? Porque teve boas atuações individuais. E como é que tem sido a tua participação no processo de prospectar mercado? Como é que tu tem contribuído com a própria direção do Juventude no sentido de montar o elenco do ano que vem? Bom, primeira situação sobre os jogadores, né? Nós já temos uma avaliação sobre o grupo de trabalho, sobre a maioria dos jogadores. Isso faz parte do trabalho do treinador, né? O treinador olha e já tem essa noção. A gente só não precipita as coisas. E obviamente não vai dizer para vocês. Agora, quanto à outra pergunta... A tua participação no mercado. Assim, a prospecção de jogadores. Claro, a gente está junto. Nós temos o nosso diretor executivo, o Júnior, que tem muita experiência. Obviamente, nós estamos trabalhando juntos nisso, né? Porque a função dele é exatamente essa, é buscar alternativas e a gente aprovar ou não, tecnicamente, para poder levar para a direção do clube a melhor escolha, dentro de todos os outros parâmetros, né? Principalmente o financeiro. É isso que a gente vem fazendo e vamos ver se a gente consegue, né, fazer isso da melhor forma. Uma questão que foi te perguntada em todos os momentos foi da utilização dos jovens, e hoje eles tiveram essa sequência maior, como tu falavas, que daria, né, continuidade para eles. Queria mais detalhadamente uma situação sobre o Dudu, que começou a partida na esquerda, e também sobre o Juan, até porque, além do lance da falta, um pouco antes eu percebi que tu tivesse uma conversa com ele, chamou a atenção, não sei até o teor da conversa daquele momento, mas desses dois jogadores específicos. Eu acho que o Dudu fez um jogo bem razoável para quem não vinha sendo utilizado,
tem condição técnica e acho que vai nos ajudar. E é bom que se diga que o Dudu pegou um dos lados mais fortes do futebol brasileiro, né? O Rodinei simplesmente está num momento esplendoroso e ninguém esperava isso, principalmente vocês da imprensa, né? E junto dele, o Mateuzinho, né? Que também é um grande jogador e jogou um pouco mais para frente. Então, eu acho que nesse aspecto o Dudu se comportou bem. E tiramos o Dudu não por problema técnico, tiramos porque ele estava sem ritmo de jogo. Ele aguentou bem até os 15 e poucos minutos, que foi o tempo que ele saiu, né? E quanto ao Juan, o Juan estava fazendo coisas de menino de 17 anos, né? Ele entrou no jogo com muito entusiasmo, estava jogando de volante, jogando de meia, jogando de ponta, jogando de centroavante, jogando tudo que é lugar, aí ninguém aguenta. Né? Então, a minha conversa com ele foi para isso, tu é centroavante e joga onde tu tem que jogar. Só isso. Celso, em decorrência de alguns desfalques que tu teve para essa partida, tu formou um meio de campo... Tá sendo bem simpático, né? A essa partida de hoje? Isso. Desculpa, então. Não, mas claro, a lista é extensa, vamos dizer assim. Mas para essa partida, tu formou um meio de campo diferente, um ataque também mais móvel, vamos dizer. Meio de campo, digo, por ter botado o Jean e antes era o Elton, a formação desse trio de volantes. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses 3 volantes que hoje, certamente, na minha avaliação, pelo menos, o Jean teve a melhor atuação no Juventude e o mecanismo desses 3 jogadores que funcionou muito bem. E também falar dos 2 atacantes mais móveis, já por não ter a presença do centroavante. Eu acho que o Jean, eu não sei por que razão, não vinha jogando, né? Por escolhas, sei lá. Também não interessa. O que importa é que o Jean, a qualidade do Jean e do Yuri, nós temos que dar sequência. Ninguém joga se não tiver sequência, né? Então o treinador tem que acreditar, deixar, mesmo que não seja no primeiro momento aquilo que tu imagina. Se tu começares a acreditar no jogador e começares a conversar com ele, a orientar, né, ele tem a possibilidade de dar um retorno melhor. É isso que está acontecendo com os jogadores do meio do campo, principalmente o Jean, que não vinha jogando, e o Yuri, né? E a outra colocação, desculpa, dos atacantes móveis é porque nós estamos sem atacantes, né? O Vitor Gabriel levou o 3º cartão, o Ricardo Bueno saiu porque a direção tomou a atitude que tinha que tomar, não vai ficar o ano que vem. E o Pita não estava à disposição porque o empresário do Pita, o Pita e o próprio empresário dele pediram para não jogarem os últimos 3 jogos. Então isso tem que ficar publicamente bem claro. O jogador e o empresário que pediram para não jogar. Então, dentro dessa alternativa, é aquilo que todo treinador diz a todo momento, ou pelo menos acho, né? Eu pelo menos digo isso. O treinador de time de futebol tem que fazer tem que se adaptar a características dos jogadores que tem. E foi isso que nós fizemos. Professor, tem apenas mais um jogo agora no Campeonato Brasileiro e o foco é todo para o ano que vem, né? Até para esse jogo contra o Ceará, mais uma vez, só vai ter bastante desfalques pelos cartões, né, de hoje. Então, também mais uma dorzinha de cabeça aí na semana. Mas como é que vai ser depois disso, já projetando uma pré-temporada para o Campeonato Gaúcho, né, que é um campeonato também diferente, onde o Juventude busca uma melhor colocação do que foi também esse ano? Para aqueles torcedores que hoje estavam atrás de mim ali gritando para botar os jovens, eles vão ter a oportunidade de ver os jovens agora, né? Até por essa circunstância que tu falaste. Então nós vamos colocar. E é bom que eu diga isso, né? Aqui ninguém é desatento, né? Por mais que exista essa ansiedade do torcedor para que a fotografia do Juventude mude e que os jovens se apresentem, né? Nós temos que ter muita calma com eles, porque a gente não pode queimar uma safra que está vindo aí. Olhá-los? Sim, vamos olhá-los, vamos avaliá-los, né? E vamos colocá-los, pretendemos, né, didaticamente. Um treinador falar de coisa didática é meio novo, né? Mas é isso mesmo. A gente tem que fazer as coisas paulatinamente. Didático é tu usar todos os critérios que tu tem, cognitivo ou não, para que os jogadores possam entrar no time e não tenham nenhum revés. Porque senão o revés nessa faixa etária é muito complicado de recuperar depois. Então essa que é não a característica, mas esse conhecimento, né, o treinador tem que ter.
Às vezes a ansiedade do torcedor faz com que se tenha aí atitudes precipitadas e fora do tempo certo. Falaste antes, né, Celso? É um fim de ciclo e é até complicado montar a equipe, imagino eu, nesses momentos, porque tu pensa uma ideia, mas aí tu não pode repetir porque pega atletas que estão pendurados e recebem o terceiro cartão amarelo, a questão do jogador, por exemplo, que pediu para não atuar nas últimas partidas, tem atletas que já estão sendo liberados pela direção, talvez seja um quebra-cabeça que tu tens que montar a equipe a cada rodada. Especialmente sobre isso, como é que tem sido esse teu trabalho de montar esse quebra-cabeça a cada jogo? Muita gente me conversa comigo sobre isso, né? Assumiu Juventude depois de uma queda. Mas é exatamente para isso. Foi exatamente planejado junto com a direção, desde o primeiro momento, né? Que eu falei para vocês. Quando eu fui de encontro à direção do Juventude, nós nos acertamos que a partir do momento que o Juventude caísse, né? Já estava bem encaminhado, infelizmente, esse ponto, nós conversamos com a direção do Juventude e nós colocamos, não, tem que assumir nesse momento, porque nesse momento a gente consegue administrar e conhecer os jogadores, né? Não é no momento da vitória que a gente conhece as pessoas, é no momento da derrota. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Celso, tomara que a minha pergunta não fique grande, que já está amanhecendo, né? Mas vamos lá. Ainda bem que tu tem noção. Tomara, né? Vou tentar. Tu chegou aqui não só como um simples treinador, né, Celso? Pela tua experiência, assim, para agregar a Juventude, né? Pra acrescentar ao clube. E tu falou da questão do Peter, eu quero pegar esse gancho, porque não é, a gente sabe, tu não estava aqui, mas não é a primeira vez que o Peter escolhe jogo para não jogar, né? Teve uma outra vez que aconteceu. Não sei. Teve. Ele não quis ir jogar, né? Mas aconteceram outras coisas, tipo o jogador que pediu para ir embora, sabe, por problema pessoal. Teve atleta que se desanimou, sabe? Ao longo de todo o campeonato, tanto que tu sabe que o Juventude foi definir um capitão, acho que agora é contigo, né, Juventude? Capitão, assim, o cara líder, né? Tu acha que tu pode acrescentar nessas correções, assim, se elas foram importantes, de dia a dia mesmo, de administração de vestiário, porque a gente tá vendo alguns atletas que só pelo comprometimento já estão até aumentando o rendimento, né? Parece que os caras meio que compraram a tua ideia, nem que fosse para 4 jogos que talvez nem valham tanto assim, não vale nada na tabela, na verdade, e os caras já estão até melhorando o rendimento deles, né? Tu acha que isso pode ser alguma coisa que tu acrescenta, assim, Celso, esse dia a dia aí de vestiário que o Juventude sofreu tanto ao longo do ano e não conseguiu que os caras comprassem a ideia dos tantos treinadores que passaram aí? A tua pergunta não foi curta, né? Ela foi bem longa, né? Tentei. Então eu vou te responder bem curto o negócio. Cara, quem tem que te responder isso é a direção do clube, não sou eu. Eu faço o meu trabalho é esse. É orientar, adaptar situações, fazer com que os jogadores me ouçam e principalmente me obedeçam. Os problemas pessoais, outros problemas que tenham tido, quem pode relatar isso é a direção do clube. Tá bom? Desculpa. Dentro daquilo que se falar que o Celso agregou ao Juventude, mas pensando nesse seu retorno ao futebol depois desse período fora da beira do campo, o que esses 3 jogos te agregaram? O que esse período também aqui acabou te trazendo? Até, não sei se atualização é a palavra certa, porque mudou um monte de coisa, mas também dentro desse processo aí. Então. Agregou uma gripe, que eu tô que não consigo nem falar porra nenhuma aqui, cara. Mas, enfim, tô sendo entrevistado e eu respeito isso, tá? Eu acho que é importante eu voltar. Eu tive várias oportunidades para voltar, escolhi o Juventude para voltar, por várias razões, já disse isso para vocês. E eu espero, juntamente com a direção do clube, o presidente está aí, meu vice de futebol está aí me olhando, eu espero que junto com essas pessoas a gente consiga de novo colocar o Juventude onde a gente quer, que é um time guerreiro, que é um time que é equilibrado, um time que tenha jogadores que saibam da história do clube e lutem pelo clube como eles estão lutando e como eu também estou lutando nesse momento, né? Eu poderia muito bem ficar em casa tranquilo ou colocar aí o assistente para treinar esses 4 jogos. Não, eu estou sofrendo junto com eles. E isso faz a diferença. Dá para perceber isso? Então é isso. Deu?